Olá, pessoal. Agora vamos falar em como implementar e trabalhar tipos de dados em Haskell. Isso é um assunto bem interessante, principalmente porque toda e qualquer linguagem de programação precisa dar suporte a definir, ao usuário definir seus próprios tipos de dados. É desejável que em toda linguagem de programação tenha-se tipos de dados já definidos, em que o usuário pode fazer o uso livre deles. Normalmente, esses tipos de dados eles são são os tipos de dados primitivos, tá? Mas também a linguagem permitir a extensão desses tipos de dados, no sentido de que o usuário pode definir novos tipos de dados utilizando tipos existentes e criar também seus próprios tipos de dados. Então, isso é presente nos diversos paradigmas de linguagens de programação, seja imperativo, OO e também no caso do paradigma funcional. Então, vamos ver em Haskell como é que é possível definir um novo tipo de dado, além dos tipos existentes. A sintaxe para definir um novo tipo de dado, certo? É usar a palavra reservada data. Com isso daqui, é possível definir um novo tipo de dado, tá? Em que primeiro tem que se fornecer o nome do tipo de dado, tá? E os parâmetros que ele recebe, tá? Sem se preocupar com o tipo dos parâmetros, apenas os nomes dos parâmetros. Tá? E aqui, do outro lado, existem os construtores, que são as formas de como se pode instanciar esse tipo de dado. Então, aqui o construtor ele é composto por uma string, tá certo? Que nesse caso é pair, pode ou não coincidir com o nome do tipo de dados, tá? E aqui, na hora de construir um objeto, ele recebe um A e recebe um B, que é do tipo desse parâmetro daqui, tá? E ele constrói, né, um objeto ou uma instância, tá certo? Desse tipo de dados, tá? Então, essa é a sintaxe: data, nome, parâmetros e construtores. Aqui é um exemplo de uso desse tipo de dado. Está aqui o tipo de dado definido. Se perguntamos o tipo dele de pair, ele vai dizer que é do tipo que recebe um A, certo? Depois recebe um B e retorna um objeto que é desse tipo, pair de A e B. Tá? Se perguntamos qual é o tipo de pair, passando para ele um A que é do tipo caractere, certo? Haskell vai inferir que o tipo dessa expressão daqui ela é receber um B e retornar um objeto que é do tipo pair de caractere e B, não importando quem é ainda o tipo de B. Tá? Se perguntarmos pair de A caractere e hello string, Haskell vai retornar que o tipo dessa expressão daqui ela é um pair de um char e de uma lista de caracteres. Lembrando que string ela é representado de forma sobrejacente como uma lista de caracteres. E aqui está o exemplo de funções, tá? Definido aqui funções. PairFirst, certo? Ela é uma função que ela recebe, tá? Um pair de x e y e ela retorna apenas o x, certo? PairSecond, ele pega um pair de x e y e ele retorna o y. Notem que a definição ela deve ser feita, tá? Utilizando aqui o construtor, certo? Nas diversas formas de se construir um objeto que é do tipo pair de A e B. Tá? Aqui é apenas uma definição de tipo, mas aqui no lado do construtor é justamente a forma de se criar objetos, ou seja, objetos quando forem criados vão seguir o padrão que está definido aqui nos construtores. Por isso que as funções definidas sob tipo de dados criados, certo? Ou mais complexos que tem os construtores, precisam ser definidas para cada construtor, certo? Porque é para cada forma diferente de se criar objeto, do tipo pair, por exemplo. É possível também definir diversas formas de se criar um objeto, uma instância de um novo tipo de dado. E isso é feito nos construtores da definição. Então, por exemplo, o tipo de dado maybe, tá? Que ele recebe um A aqui,
ele pode ser nothing, que não usa o a, ou então ele pode ser just a, tá? Então esses são os dois construtores que possíveis para esse tipo de dado. Então, por exemplo, imagine uma função aqui, first element, que recebe uma lista vazia, tá? E ele retorna nothing, tá? E o first element, que recebe uma lista aqui com a cabeça e com a cauda, ele retorna o just x, apenas ele constrói um objeto que é do tipo maybe, tá? Mas que o objeto é just x, quando tem alguma coisa à cabeça. Aqui está um outro exemplo de como se usar múltiplos construtores. Tá? Então, o tipo de dado color, por exemplo, ele pode ser red, orange, yellow, green e por aí vai. E também pode ser definido através de um construtor custom, onde ele recebe 3 inteiros, certo? Que seriam os inteiros dos componentes de RGB, né, dessa cor daqui. Tá? Então, no caso, essas cores daqui, eles têm um construtor simples, tá? E essa daqui é que recebe 3 inteiros. Só para ilustrar um exemplo de definição de um novo tipo de dado, vamos escrever a declaração de um tipo que é uma tripla, contendo 3 elementos, todos de tipos diferentes. Então, escreva as funções triple first, triple second e triple third, para extrair, respectivamente, o primeiro, o segundo e o terceiro elementos de uma tripla. Tá? Então, vamos lá. O tipo de dado tripla, ele recebe um A, um B e um C. Tá? E a forma de construir ele seria aqui. Eu vou ter um construtor, certo? Que a string ou lexeme dele é triple, tá? Ele constrói recebendo o A, o B e o C. Aqui tem uma coisa nova, que é o deriving, show. Essa questão de derive é como se fosse herança em Haskell, certo? Esse tipo de dado, ele vai ganhar para ele automaticamente a definição das funções de igualdade e de exibição, para que ele seja mostrado no prompt de comando, e a definição de igualdade para que ele seja comparável com o outro, tá? Então, esse deriving aqui, tá? Ele serve para isso, para poder esse tipo ganhar de graça as funções EC e show que vão manipulá-los. E aqui estaria a forma de definição das funções first, second e third sobre triplas. As funções são definidas, né, sobre os construtores, no caso só existe um construtor, tá? E elas têm esse retorno daqui, tá? A função triple first retorna o a second retorna o B e a terceira retorna o C. Agora aqui temos um exemplo de um tipo de dado recursivo, no caso da lista. Matematicamente, a lista é definida como uma lista vazia ou uma lista que tem uma cabeça e uma cauda. E isso é capturado em Haskell por essa definição. Então está aqui, data, ele é lista de A, tá? Que ele pode ser ou nil, que representa uma lista vazia, ou então ele vai ser o cons de A, né, que é um dado, tá? E a cauda vai ser uma lista de A, tá? Esse tipo daqui ganhando automaticamente as funções EC e show, tá? Então, nesse caso daqui, aqui é justamente a definição recursiva, certo? Ela é definida em termos dela mesma. E aí, como ficariam as funções null, length, head, tail, fold R e fold L para essa representação de lista? Essas funções daqui já existem a definição delas no prelude para a lista que é o tipo embutido aí de Haskell. E aqui nós poderíamos também definir, certo, essas funções para essa nova definição de lista. Então, está aqui a definição das funções. Para evitar conflito de nome com funções já definidas, tá? Vamos colocar aqui list null, certo? Que se ela for aplicada ao construtor new, que representa a lista vazia, ela retorna true.
Se ela for aplicada a qualquer outro construtor que não seja o new, ela retorna false. O length aplicado a new retorna 0 e o length aplicado ao cons de x e xs vai receber o que? O 1 mais o cálculo do tamanho do list length de xs. Já o list o head, tá, de uma lista vazia, ele vai voltar um erro, e o head de uma lista, que é o cons de uma cabeça e uma cauda, ele vai voltar a cabeça. Aqui, a função tail, aplicada aqui sobre a lista vazia, também retorna um erro, e a função tail, aplicada sobre uma lista que tem uma cabeça e cauda, retorna a cauda. O foldR, certo? Ele vai aplicar essa função f, tendo v como valor inicial ou acumulador. Se for aplicado na lista vazia, ele volta ao próprio valor do acumulador. Mas se for uma lista que tem cabeça e cauda, ele vai continuar, ele vai aplicar o f, certo? Operando a cabeça da lista, certo? Com o que ele for desmontar aqui recursivamente, aplicando o f, certo? Com esse valor aqui acumulado na cauda. Tá? E isso daqui vai justamente gerando um agrupamento à direita, como é o sentimento do fold R. Já o fold L, certo? É um pensamento similar, agrupando à esquerda. Então, se aplicado aqui a new, ele retorna o valor do acumulador, e é uma lista que tem uma cabeça em cauda, ele vai continuar aqui aplicando o fold L de F, e agora o valor do acumulador muda, que vai ser, certo? O V vai ser o resultado de F aplicado a V e a cabeça da lista, é o novo acumulador que ele produz, tá? E aqui ele vai considerar ainda o XS na nova aplicação, mas ele está aplicando a função f começando à esquerda da lista, como é coerente com o conceito de fold L. E agora, gente, vamos relembrar um pouco o conceito de árvore binária dos conhecimentos de Ada e Leda. A árvore binária, ela também é uma estrutura recursiva, e é bem interessante porque ela não é uma estrutura linear, e sim uma estrutura hierárquica. E é possível também modelar essa estrutura utilizando Haskell. Então, lembrando que a árvore binária, ela tem serviços dentro dela, tá? Que são o getRoot para pegar a raiz, o exempt que diz se a árvore é vazia ou não, tem o height, que dá a altura da árvore, tem o search, que busca um elemento, tem a função, o método de inserir, de remover um valor e percorrer a árvore em pré-ordem, ordem, pós-ordem, e aqui é o size, que diz a quantidade de elementos que tem nessa árvore. Lembrando que a árvore binária, a base da estrutura dela é exatamente um nó de uma árvore binária, tá? Onde esse nó daí, ele tem uma estrutura interna. Olhando de perto a estrutura de um nó de uma árvore binária, nós temos que o nó, certo? Ele é uma caixinha que ele guarda um dado dentro dele, tem um filho apontando para tem um apontador para o filho à esquerda, para o filho à direita e um apontador para o pai, tá? Então, esse daqui nada mais é do que o nó new ou nó sentinela, só relembrando dos conceitos de Ada e Leda. E aqui estaria, por exemplo, a raiz de uma árvore binária, em que eu tenho aqui um nó com um dado, aqui como filho à esquerda eu tenho o nó sentinela, aqui filho à direita o nó sentinela e não tenho pai nenhum. Então, seguindo esse formato para a gente modelar, nós teríamos que a BST, tá certo, de A, certo? Para eu definir uma BST de A, ou ela é, certo, o nó new, tá certo? Ou ela é um nó que tem um A, ela tem um BST de A à esquerda e outro BST de A à direita. E já ganhando aqui as funções EC e show. Notem que nessa modelagem daqui, certo? Não foi levado em consideração aqui, não foi incluído o apontador para o nó pai. Esse apontador para o nó pai é necessário quando se vai ter manipulação iterativa para poder passear pela estrutura. Aqui em Haskell, como a gente não trabalha com iteração, a gente resolve tudo de forma recursiva, então a gente não precisa de modelar, tá certo, o parent.
Uma vez que já temos a estrutura modelada, como é que ficariam as funções sobre essa estrutura? Então, da interface da BST, nós simplesmente precisamos criar funções que vão trabalhar sobre esse novo tipo de dado e implementar essas funções, seguindo o raciocínio recursivo. Então, todas as funções que estavam lá, tá, descritas na interface, e ainda tem aí a implementação da BST, que no caso, como é uma árvore binária de busca, tá, a BST, que existe a noção de ordem, nós podemos encontrar o máximo, o mínimo, o predecessor e o sucessor de um nó de uma BST. E aqui está um exemplo de modelagem do exempt. O exempt, se encontrar, né, uma BST vazia, ele retorna true. E qualquer outra BST, qualquer outro construtor de uma BST, ele vai ser false. No caso do rate, que dá a profundidade da BST, se for aqui a BST for nil, não faz sentido, ela é vazia, não tem nenhum elemento, tá? Então a profundidade dela aí é -1. E no caso de um outro nó, tá certo? Que teria essa estrutura, né? O próximo construtor disponível seria esse, que tem um nó, que tem um A, que tem um left feito à esquerda e um right feito à direita. Então ele seria, o rate seria o 1, certo? Que já é o nó atual que contém um A, somado com um máximo, certo? Do left rate ou do right rate, tá certo? Onde esse left rate ele vai calcular aqui o rate do filho à esquerda, certo? E o right rate vai calcular o rate do filho à direita, ou seja, ele busca as profundidades, as alturas das subárvores esquerda e direita e escolhe o máximo aqui, soma com 1 e isso vai dar o rate da árvore binária a partir de um determinado nó.